Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Douglas, sou profissional de TI há mais de 12 anos no mercado, também sou professor de informática, tá? Então, estou por aqui para passar um pouco do que eu sei sobre a área e que esse material venha a somar, seja para um concurseiro, seja para um trabalho acadêmico, então enfim, usem, abusem, sem problema algum, tá? E a ideia aqui é que seja feito vários vídeos sobre os mais diversos temas dentro da área, né? E o primeiro tema que eu quero conversar com vocês hoje é sobre hardware e software. Acho que concurseiro não aguenta mais ver no edital isso ou ouvir isso de alguém, mas infelizmente é necessário, tá? Então o que acontece? Antes de a gente começar a falar sobre isso, eu faço uma singela pergunta: o que seria um hardware? O que seria um software? Então, minha gente, hardware é simplesmente a parte física do computador, aquele que você tem o tato, como teclado, mouse. Então, isso tudo é hardware, certo? E software é simplesmente a parte lógica, aquilo que você não pode tocar, como o sistema operacional do computador, que a gente chama muito de SO, Windows 10, Windows 11, Linux. Então, são as aplicações. Então, entenda, hardware, parte física, software, a parte lógica, tá? Isso aí todo mundo já entende de cor salteado, mas não custa nada relembrar. Mas hardware e software não se limita apenas a isso. Tem mais coisa abaixo disso, como dispositivo de armazenamento, memórias, periféricos. E é isso que eu quero comentar hoje com vocês, tá? E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre dispositivos de armazenamento. Aí eu vou colocar aqui uma reflexão. O que na visão de vocês seria um dispositivo de armazenamento? O que seria armazenar algo? O que eu gosto de dizer para os meus alunos, né? Eu gosto de dizer o seguinte: vamos supor que você vai ao supermercado. Calma que eu vou chegar lá, minha gente. Não tome um susto de informática para falar de compra, sei lá. Mas enfim, eu gosto de dizer o seguinte: você vai ao supermercado e você está precisando comprar, vamos supor, açúcar e sal. Comprei os itens, voltei para a minha residência e eu gosto de separar cada um determinado pote. Não só para não se confundir, mas também por questão de organização, tá? Lembre essa palavra, organização. Aí o que acontece? Meu pote aqui do meu lado tem o açúcar, então vou colocar o açúcar e está lá identificado, açúcar. Do meu lado aqui, vou colocar o sal e vai estar identificado lá, sal. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu decidi manipular cada um, ou utilizar, eu vou lá no que eu quero e vou utilizar de acordo a minha receita. Então, na informática da mesma maneira. Então, os dispositivos de armazenamento na informática são simplesmente os componentes fundamentais para gravação, leitura, manipulação. Entendeu? Então, entenda, eu vou armazenar isso ali, seria a gravação dele. Quando eu precisar, eu vou ler qual eu vou utilizar e a manipulação vai ser de acordo com o que eu vou querer dentro da minha cozinha. Então, eu sempre gosto de dizer isso porque fica mais fácil a gente assimilar essa definição, esse entendimento. Mas os dispositivos de armazenamento não se limitam apenas a isso. Dentro disso aí tem duas situações: armazenamento primário, armazenamento secundário. É um pouco chato se falar sobre isso, mas é necessário. Por que eu estou dizendo que é um pouco chato? Porque ambos falam de uma coisa chamada de volatilidade. Eu acredito que todo mundo viu falar isso no tempo de escola. Mas a gente vai relembrar aqui. O que seria algo volátil? Algo volátil, minha gente, é aquilo que algo que, quando for utilizado, depois de um determinado tempo, ele vai ser perdido. E algo não volátil é algo que você não vai perder, você vai ficar armazenado. Onde é que isso vai entrar? Lembra que eu falei que o dispositivo de armazenamento tem duas situações? Armazenamento primário e armazenamento secundário? Então, pronto. Toda vez que eu falar de armazenamento primário, eu vou estar me referindo a algo volátil. Então,
tudo que se refere a armazenamento primário é tudo que vai estar associado à memória RAM. Aqui todo mundo também já ouviu falar dessa palavra, né? Memória RAM. E esta memória, ela é volátil. Ou seja, os dados que forem armazenados nelas após o computador ser desligado serão perdidos. Então, tudo que você for perder se refere a algo volátil ou armazenamento primário. Beleza? Agora, armazenamento secundário. Então, se no primário eu vou perder as informações, no secundário não. No secundário, essas informações serão guardadas, ou seja, algo não volátil. Então, elas serão armazenadas a longo prazo, tá? E como é que eu armazeno isso? Eu vou armazenar isso: HD, SSD, cartões de memória, pendrives. Tem uma coisinha que eu vou falar aqui que acho que poucas pessoas se deram conta que saiu muito no mercado, que é os discos ópticos, ou mais conhecidos como CDs, DVDs, Blu-ray. Eu acho que inicialmente nem se vende mais pela rua, eu acho, tá? Tô no achismo aqui, porque como hoje tudo está na nuvem, então facilita bastante o armazenamento também. As máquinas, quando você compra hoje, já vem com SSD, então vai ficar tudo salvo ali e você usa quando, onde, da melhor maneira possível. Enfim, então ficou entendido aí, pessoal? Então, tudo que for referente a dispositivo de armazenamento vai estar dividido nessas duas classes: armazenamento primário, armazenamento secundário. Acabou aí, Douglas? Não acabou aí. Um pouquinho fora disso tem as memórias. Aí a pergunta que eu vou fazer a vocês é simples: o que é memória? É meio difícil até de definir memória, né? Porque memória, por exemplo, é uma lembrança que eu tenho na minha mente. Tá errado? Não, tá correto. Memórias, minha gente, são justamente um papel crucial no processamento de informações. Certo? Então, você está conversando, estou conversando com vocês aqui. Tudo que eu estou falando aqui, eu entendo que vocês estejam armazenando. Então, quando você for fazer, sei lá, um concurso público da vida e tiver algo relacionado à memória, eita, me lembrei do professor Douglas. Entendeu? Então, as memórias, elas desempenham no computador um papel crucial para o processamento de informações. E elas podem ser classificadas em memória RAM, memória ROM. Eu acredito também que todo mundo já ouviu falar nisso aí, né? O que seria a memória RAM em si? A memória RAM, minha gente, eu posso dizer que são onde os dados e programas são executados e armazenados temporariamente. Então, quando você for abrir o Google Chrome ou o Internet Explorer ou o Opera via telefone, via computador, vocês estão abrindo essas aplicações na memória RAM. Então, quando vocês fecharem o navegador, qualquer um dos três que eu citei, por exemplo, essas informações serão perdidas, serão apagadas, tá? E, além da memória RAM, também tem a memória ROM. E o que seria a memória ROM? Que poucas pessoas falam, mas em concurso público cai com uma beleza. Memória ROM é uma memória não volátil. Opa, lembra que eu falei que não volatilidade está relacionado a armazenamento secundário? Tá vendo? Tudo está interligado, minha gente. Então, a memória RAM, a memória ROM é uma memória não volátil que armazena permanentemente instruções essenciais. Deu para entender? Então, são itens que, apesar de terem nomenclaturas diferentes, estão bem relacionados, tá? Além disso, tem outros tipos de memória, como memória cache, memória externa. Quando eu falo memória cache, acho que todo mundo já ouviu falar na memória cache do navegador. Vamos supor, eita, será que há um mês atrás, 2 meses atrás, eu acessei um arquivo, será que tem? Então, dependendo do tempo de uso do seu computador, você consegue resgatar isso aí através da memória cache, tá?
Também temos a memória externa, como HD externo, pendrive. Acho que muitas pessoas ainda utilizam, né? Porque, querendo ou não, nem todo mundo tem o conhecimento do que é um armazenamento de nuvem. E também tem gente que gosta. Meu pai, por exemplo, adora armazenar as fotos, músicas dentro do HD externo. Mas enfim, isso aí é uma conversa para outras situações, tá? E para fechar, minha gente, tem um tema aqui que, inclusive, como eu tenho até comentado, questão de concurso, cai muito, que são periféricos. E eu queria saber de vocês, uma visão bem clara, o que seria um periférico. Coloquem na cabeça que periféricos são os dispositivos do hardware. Lembra que hardware é a parte física? São os dispositivos do hardware que estão conectados ao computador. Então, tudo que for necessário para que o computador funcione, que você use a máquina, melhor dizendo, é um periférico. Então, itens como teclado, mouse, monitor, scanner, impressora e por aí vai. Tudo isso é essencial para que você utilize um computador. Eu utilizo notebook, Douglas. Não tem problema nenhum. O notebook já vem com o teclado ali, embutido, né? Tem um touch, que aquilo é um mouse. Eu não gosto do touch. Você pode utilizar um mouse sem fio, um mouse com fio. Também temos as questões das telas touchscreen. Então você pode clicar na tela. Então, tudo isso que faz com que a máquina funcione são simplesmente periféricos, tá? Então, coloque na cabeça, periférico é tudo que você vai utilizar para utilizar o seu computador em si, tá? Mas os periféricos não são apenas isso. Eles são divididos em 3 classes: periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Cara, não tem bicho de 7 cabeças. Então, o que seriam periféricos de entrada? Periférico de entrada é tudo aquilo que você passa informação para a máquina, você executa, envia para a máquina informação. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu computador ligado. Então, eu quero abrir aqui o PowerPoint, um Word, Google Chrome. O que eu vou fazer para abrir? Vou pegar o meu mouse e vou dar 2 cliques na aplicação que eu quero. Automaticamente vai abrir para mim e vou visualizar isso no monitor. Então, o ato de eu executar para o computador, de enviar uma ordem ao computador, é tudo que se refere a periférico de entrada. Beleza? Periférico de saída é tudo aquilo que a gente recebe de informação da máquina. Então, por exemplo, lembra que eu falei há pouco que eu abri o Word, né? Não me mostrou? Eu não estou vendo o Word aberto? Aquela informação ali, a partir do momento que eu estou vendo aquilo ali, já é a informação que eu estou querendo. Eu quero abrir o Word para eu começar a digitar um texto. Então, eu abri o Word e utilizei o teclado para digitar um texto. A partir do momento que eu ver aquele texto se formando, aquilo vai ser justamente a informação que eu quero passar para alguém, que eu quero receber aquilo ali, eu quero documentar aquilo ali. Então, aquilo ali para mim já é a saída de informações. Então, periférico de saída. Aí tem periféricos de entrada e saída. Cara, se na entrada eu passo informação, na saída eu recebo informação, entrada e saída seria o quê? Ambos. Tanto eu vou colocar a informação, como eu vou retirar a informação. Então, para ficar ainda mais claro esses 3 temas. Exemplos clássicos de periféricos de entrada: teclado, mouse, scanner. Deu para entender? O mouse, estou executando um comando para abrir algo. Teclado, estou digitando um texto que eu vou utilizar para mim, para minha namorada, para quem que você quiser. Você vai estar passando a informação para a máquina, executando, mandando a máquina fazer. Certo? Scanner, estou pegando aquela foto da família e vou guardar no computador. Opa! Beleza? Entrada. Saída. Tudo que eu vou receber de informação. Por exemplo,
eu quero imprimir um... Lembra que eu falei na entrada do texto para namorada? Então, quero imprimir aquele texto para minha namorada. A impressora vai retirar. A impressora é um periférico de saída. O monitor é um periférico de saída. Estou vendo a minha informação, estou recebendo aquilo ali. Vou imprimir, usa a impressora. Eu quero ouvir uma boa música. A caixa de som. Então você só está recebendo a informação, tá? Você não está mandando nada, está só recebendo. Entendeu? Então, caixa de som, impressora, monitor são periféricos de saída. Aí, entrada e saída seriam itens que fazem os dois. Pendrive. Eu posso pegar um pendrive, salvar o meu texto da minha namorada dentro de um pendrive, como também eu posso pegar, imprimir isso. Entendeu? Salvo para a máquina, da máquina imprimo. HD externo também é um ótimo exemplo. Então, itens que fazem os dois. Então, pessoal, é isso. Espero que o material tenha sido muito proveitoso para vocês. E estou à disposição para qualquer ajuda que precisarem, ok? Tenham um ótimo dia. Se Deus quiser, até a próxima.